Muito boa tarde, bem-vindo à revista da semana, edição do dia 7 de outubro. Connosco estão já José Faustino e Silvério Cunha para analisar os temas que marcaram a atualidade dos últimos dias, as notícias que estão em destaque. Bem-vindos. Hoje começamos com as notícias e já há algum tempo não falámos sobre economia e previsões económicas, previsões do Banco de Portugal, que referem que a economia portuguesa deverá escapar à recessão no final de 2022. A entidade liderada por Mário Centeno volta a rever em alta a previsão do PIB para este ano, neste caso para 6,7, com crescimentos trimestrais perto de zero, mas nunca negativos até ao final do ano. Para 2023, contudo, o Banco de Portugal antecipa uma desaceleração significativa. Já o Primeiro-Ministro, sobre este assunto, diz que há previsão de crescimento moderado, mas acima da União Europeia para 2023, com uma desaceleração da inflação significativa, esperando que exista um acordo sobre os rendimentos até à próxima segunda-feira. As reuniões estão a decorrer durante esta sexta-feira também. No momento em que gravamos, ainda não há qualquer acordo fechado entre os parceiros sociais. Silvério Cunha, que comentário se pode fazer a estas previsões da economia neste tempo de guerra? Pois, exatamente, diz bem. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Bem, diz bem, exatamente neste tempo de guerra, fazer previsões é uma coisa um bocadinho difícil, porque tudo se pode alterar de um momento para o outro. Nós não estaríamos a dizer o mesmo há um ano, não nos passaria pela cabeça estarmos aqui a falar no que está a acontecer agora. Portanto, eu acho que as previsões são mesmo isso, são previsões, e portanto, na verdade, pressupõem sempre o quê? Pressupõem certo tipo de estabilidade, digamos assim, que existe agora, que existirá agora. Portugal, enfim, nas exportações, tem vindo a aguentar-se, etc. Mas a verdade é esta, é que a situação é extremamente volátil. Eu, portanto, não sou economista e, portanto, não entro aí pelos cálculos, são rigorosos, não são, mas a verdade é esta, parte sempre de um princípio. Os cálculos são cálculos que partem do seguinte pressuposto: a manter-se a atual situação, isto vai acontecer assim, vai ser bom e tal. Ora bom, o que eu acho precisamente é que nós estamos numa situação em que, mais do que nunca, se verifica aquela coisa muito negativa do meu ponto de vista, claro, mas isso é uma questão quase civilizacional, não é uma questão agora específica. Hoje em dia a política é muito estranha, num certo sentido, porque é feita, digamos assim, por uma gestão corrente do cotidiano, sem ter grandes objetivos, digamos, de fundo. Isso é uma questão que é interessante, porque na ciência política tem sido estudada, há muitos livros sobre isso agora, porque é que é assim, porque é que antes não era assim, porque é que, enfim, tudo tem evoluído num certo sentido, uma espécie de presentismo, nós antecipamos o futuro no presente e consumimos tudo no presente, e depois é claro, nunca estamos satisfeitos com nada. Ora bem, acontece que precisamente, mais do que nunca, penso eu, nós estamos num momento político daquilo a que se pode chamar muita coisa, mas é no fundo um período que é volátil em si mesmo e, portanto, onde tudo é débil. As previsões, os pressupostos, os objetivos, as visões. Eu, por acaso, já agora, se os ouvintes me dão licença, eu ia dizer uma coisa que me deixa ter a sua... lembrei-me há dias disso. Nós tivemos um historiador da literatura que já nasceu no século XIX e morreu há muitos anos, em 67, foi um homem notável, no entanto, Fidelino de Figueiredo. E Fidelino de Figueiredo, que deu muitas aulas no Brasil, viveu muito tempo no Brasil e depois em Portugal também, e chegou a ser diretor, penso eu, da Biblioteca Nacional até. Fidelino de Figueiredo era uma pessoa que um dia escreveu um ensaio muito interessante, que abarcava mais do que a literatura, e ele designou esse ensaio como cultura intervalar. Que é uma cultura intervalar? Ele dava como exemplo, e isso é importante para as questões políticas, precisamente, dava como exemplo aquilo que, a cultura que existiu entre 1919 e 39. É engraçado que eu acho que extremamente interessante esta teoria dele, este conceito dele, porque nas relações internacionais, por exemplo, na ciência política, ela não é conhecida. A cultura intervalar, e o que é que ele dizia? A cultura intervalar é a cultura é uma cultura de intervalo entre modelos que são muito mais consistentes. E essa cultura, naturalmente, é uma cultura débil. É uma cultura onde os valores estão, uns estão a morrer e os outros não nasceram ainda, onde há uma certa inconsistência de tudo. Ora bem, eu penso que nós vivemos na cultura, portanto, adaptando isto de um autor que, enfim, que foi Fidelino de Figueiredo, diria que nós vivemos hoje numa espécie de nova cultura intervalar. E precisamente numa cultura intervalar destas, não vale a pena fazer grandes prognósticos, eu acho que eles têm que ser feitos, claro, mas
deve haver sempre outros planos, existir sempre outros planos, porque estamos num momento em que a coisa é toda muito volátil. Portanto, quando o Banco de Portugal pressupõe certas coisas, ao contrário, enfim, há outras instituições que também não andam longe, mas outras instituições que não são assim tão certas. E é de reparar uma coisa curiosa, é que nós olhamos para a OCDE, para o Banco Mundial, para o FMI, se olharmos para o que diz o Banco de Portugal, para o Banco Central Europeu, enfim, há uma grande disparidade até de critérios e de resultados. Por isso é que eu acho que neste momento o que está a acontecer é que estamos a gerir o presente e parte-se do princípio de que, mantendo-se as condições presentes, no futuro será qualquer coisa de previsível, mantendo-se as condições, partindo do princípio que o futuro vai ser digamos assim, uma consequência deste presente que estamos a ver. Vamos ver se é assim. Eu não estou certo disso. Acho, por exemplo, que há questões importantes que podem vir a ser realmente muito relevantes, como sejam se a Comissão Europeia, por exemplo, entrar a fundo na questão na gestão da energia, enfim, há coisas que a prazo vão ter influência. Esta comunidade agora política da Europa, que foi de Macron e que ontem teve 44 líderes políticos europeus, e uns e não outros, e acontece que alinharam todos nisso, mas é um fórum que vai debater ideias e, portanto, não vai ter consequências imediatas. Mas se nós partimos do princípio de que vai haver medidas, digamos, de urgência até aproximando-se agora do inverno, quanto a certo tipo de questões, é evidente e óbvio que tudo se pode alterar. Eu não estou tão otimista, portanto, não estou tão otimista, em virtude desta minha perspectiva, não estou tão otimista como estas notícias parecem fazer crer. Porquê? Porque acho que, na realidade, Deus queira que me engane, claro, mas eu acho que, na realidade, a situação ainda está a piorar. Por exemplo, esta história da OPEP ter reduzido pouco, é verdade, mas ter reduzido, por influência russa, com a Arábia Saudita atrás, ter reduzido pouco, um bocadinho, a produção de petróleo, faz com que, na verdade, também tudo piore um bocadinho. E, sobretudo, há um outro ponto que eu queria com isto terminar. Acho que estas previsões não estão a contar com um aspecto, digamos, macropolítico e de macrogeopolítico. É bom lembrar uma coisa, nós hoje, Ocidente, somos minoria no mundo. Somos minoria. Biden, aliás, quando ontem a OPEP teve aquela resolução, ontem, já não sei, Biden condenou-a fortemente e de uma forma muito veemente, um bocado enervado mesmo. Porquê? Porque os nossos, entre aspas, aliados, de facto, não são aliados, são outra coisa qualquer. Enfim, tanto quando se pode falar em relações internacionais de aliados, não é? Porque no fundo já há interesses, bem entendido. E acontece que nós temos que convencer de uma coisa, é que o resto do mundo está fortemente afastado de nós. Há tempos, já não sei onde, vi que um líder político qualquer foi à África, depois foi à América Latina e recebeu de todos o mesmo recado, dizendo assim, mas o que é que nós não temos interesse nenhum nessa nossa guerra na Europa que só nos está a prejudicar em todo o mundo. Esse é um problema vosso. Não é a primeira vez que isso acontece, aconteceu nos Estados Unidos antes de eles entrarem na Segunda Guerra Mundial. Uma grande fatia da opinião pública americana dizia que o problema dos europeus era deles, esquecendo-se que eram todos quase filhos de europeus e netos de europeus. Ora bom, portanto, nós estamos também aqui com um problema de fundo digamos, macro-geopolítico, que levanta problemas de facto novos que eu não sei se não terão influência. Por exemplo, não sei se a diminuição da produção de petróleo vai corresponder ou não vai ter consequência nos preços, etc. Não sei, aí não sou economista e, portanto, confesso a minha ignorância. Mas por isso não estou otimista com as projeções, porque acho que elas partem de pressupostos que são os pressupostos do presente. E hoje em dia o presente é tão volátil que o presente amanhã pode ser tudo ao contrário. E por isso, eu não sou otimista, porque a conjuntura digamos assim, está volátil e a estrutura não está muito famosa, deve dizer-se. Vieram ao de cima, deixa-me terminar então, vieram ao de cima, no fundo, questões de fundo, fendas que estavam muito, muito escondidas e que vieram ao de cima com uma violência muito grande. E por isso é que eu estou com um bocado de ceticismo. Não estou pessimista, porque eu acho que devemos ser sempre otimistas de vontade, não é? Mas estou cético quanto à possibilidade de se manter tudo isto de uma forma quase regular, como se fosse uma espécie de navio em piloto automático. Não, isso não pode ser assim, nem vai acontecer. José Faustino, comentário às previsões, tanto do Governo como aos dados avançados pelo Banco de Portugal, neste caso até ao final do ano. Para mim, as previsões do Banco de Portugal, que é chefiado por Mário Centeno, pertence à equipa de Costa, e as previsões de Costa valem pouco mais que zero ou nada. Portanto,
Ele estar a dizer aquilo ou estar a dizer está calado é a mesma coisa, ou dizer o contrário do que está a dizer, para mim tem pouco valor. O professor Silvério Cunha falou, de certa forma, aquilo que é verdade. Hoje, a situação no mundo, e sobretudo na Europa, é tão instável, tão imprevisível, que de facto é muito difícil fazer previsões. As previsões, neste momento, se calhar são previsões mensais ou trimestrais, que, com alguma possibilidade de certeza. Tudo o que são previsões anuais são o que são, valem o que valem, porque nós não sabemos. Ou já foste, peço desculpa, deixa eu fazer o quê? Nem semestrais. Nem Sim, nem semestrais. semestrais, sim, um mês, 3 meses é o mais correto. De qualquer modo, Portugal tem sido um país desgraçado, que felizmente evoluiu pelo que tinha que evoluir. Mário Soares e aqueles que tiveram a responsabilidade de levar Portugal para a Europa tiveram de facto uma visão extraordinária, nos salvou de uma desgraça muito maior do que aquela em que estamos. Portugal entrou no acordo de Schengen, entrou na moeda única, entrou em tudo o que podia entrar, e isso foi bom, já estava na NATO. É bom lembrar que foi o antigo regime que entrou para a NATO, pertence a tudo. Portugal tem tido essa, já vinha dentro do possível, até Salazar queria estar orgulhosamente só, mas gostava de pertencer às organizações e está lá. Estrategicamente era conveniente, como é o caso da NATO, e agora continua a ser conveniente a Portugal estar em todo o lado. Aliás, Portugal tinha pouca possibilidade se não estivesse em todo o lado, e particularmente na União Europeia e no euro. Portugal é um país falido, sem dinheiro, que tem andado em alturas melhores, em alturas piores, em que os governos, os vários sucessivos governos, com mais ou menos êxito ou mais ou menos desgraça, nunca souberam aproveitar a situação favorável ou desfavorável e nunca puseram o país a crescer como deve ser, e Portugal tem andado pouco mais do que na cauda da Europa. E quando António Costa vem falar em crescimentos, são crescimentos depois da pandemia. Houve de facto um decréscimo extraordinário, e se compararmos os crescimentos com aquilo que estávamos em 2019, são crescimentos insignificantes. Porque, como dizíamos nessa altura, em 2018, 2019, para que Portugal desenvolvesse e apanhasse o ritmo da Europa, tinha que evoluir pelo menos acima de 3, 4%. Portanto, isso nunca, isso está longe, e estará longe com este governo e com esta gente que se tem mostrado de facto de uma incapacidade extraordinária. Aliás, eu quero aqui fazer notar mais uma vez a grande diferença, e uma vez que se invoca muito o passado, entre Costa e Passos Coelho. Passos Coelho tinha o grande defeito, na minha opinião, ter uma comunicação terrível, falava a verdade no e cru aos portugueses, ficava tudo assustado. Isto é uma desgraça, vivemos acima das possibilidades, temos que poupar, temos que sair da zona de conforto, tudo aquilo que ele disse. Estava tudo certo, subscrevo tudo, assino por baixo, estava corretíssimo. Governou em austeridade, preparou as coisas para sair da situação em que saiu. Costa, habilmente, dizendo que ia reverter todas as medidas, continuou a fazer a política que vinha de trás, e as benesses que podia ter dado, em vez de fazer investimento e pôr o país a desenvolver e fazer as apostas noutro sítio, apostou na despesa do Estado, que cada vez é mais despesista. E, portanto, perante estas situações, e esta situação de uma má gestão pública, de uma má gestão do Estado, de um Estado despesista, de um Estado desorganizado, de um Estado inqualificável a vários níveis, onde não é possível, nem se fala em reformas, porque não é possível fazer reformas nenhumas, onde se criam estruturas em cima de estruturas, onde se gasta dinheiro por todo o lado, e onde se recebe dinheiro por todo o lado à conta da própria inflação, e que falsamente se distribui por aqueles que necessitam, invocando, com o apoio até de certos economistas, que era um erro baixar o IVA, que era uma medida que, na minha opinião, seria bastante útil. Claro que me dizem, não, e por isso é que os economistas, baixa o IVA, mas depois os operadores não baixam o valor. Baixam. Só não baixam porque não os deixam, porque se forem fiscalizados como os outros são, se fiscalizarem os grandes como fiscalizam os pequenos, os preços baixam, então claro que baixam. Depois vem com o exemplo da restauração, que é um exemplo falso.
porque a restauração combinou-se, quando lhe aumentaram o IVA, não aumentaram os preços na restauração. E quando lhe baixaram, também não baixaram os preços. Portanto, foi uma estratégia de classe bem feita, na minha opinião, e é compreensível, porque isso não quer dizer que não se baixe o IVA. Portugal está com o IVA a 23%. Há outros países muito mais desenvolvidos, Portugal na Europa, com o IVA muito mais baixo. Eu não digo que a gente vá para 17% ou 19%, como já tivemos, mas podemos muito bem, pelo menos, para 21% ou para 20%. Para 21%, que seja. Portanto, isso é perfeitamente possível e baixa 2% os preços das coisas. Claro que tem que ser fiscalizado para não haver oportunismo que anda no mercado. Portanto, dito isto, as previsões de Mário Centeno ou de Costa, para mim, valem zero ou pouco mais do que isso. Porque, de facto, é imprevisível e este otimismo, se o pessimismo de Passos Coelho foi perigoso, era perigoso, o otimismo de António Costa é ultra perigoso, é mais que perigoso, porque, de facto, as pessoas não acreditam, não aceitam aquilo que poderá vir a acontecer. Felizmente, esse efeito psicológico tem sido positivo, há que dizê-lo, e as pessoas nem acreditam muito nisso, não fazem muito caso disso, andam um bocado descontraídas, mas se tivermos a infelicidade de ver uma derrapagem séria na economia a nível mundial, e isso pode acontecer no inverno com as questões de energia e tudo mais, lembro que a Nigéria, o nosso principal fornecedor de gás, já falhou com 2 fornecimentos, já falhou com 2 carradas, digamos assim, de gás, pode vir a falhar com mais. Eu previ aqui que isso podia acontecer. A Nigéria está com problemas internos de sabotagem e problemas políticos graves internamente, e também a cobiça, é preciso não esquecer, porque há ofertas certamente superiores em preços e às vezes há tendência para não cumprir os contratos entretanto feitos. Portanto, não é linear, que tudo está garantido e que tudo vai correr bem, como diz o Dr. António Costa. Ora, O Dr. desta António previsão... Costa continua, como ele próprio, sempre na boa senda da mentira, do otimismo, mas sempre a mentir ao português. O que o Dr. António Costa diz não é verdade. E há que dizer isto com frontalidade, como dizia o outro. Portanto, previsões vindas da boca do Dr. António Costa, para não sermos muito pessimistas, valem zero. Das previsões da economia... Fala um bocadinho menos, mas pouco mais que zero. Das previsões para a economia, passamos para as comemorações do 5 de outubro, onde o Presidente da República pediu uma democracia com mais qualidade. Já aqui falámos várias vezes da democracia em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa alertou para os erros e omissões que a matam e avisou que nada em democracia é eterno. Das várias leituras, há quem tenha salientado um ou outro ponto entre as linhas do discurso do Presidente. O que é que o Presidente nos quis dizer com isto tudo? Algo que não está logo à primeira vista. Silveira Cunha. Não, eu por acaso não tenho essa leitura de dos recados que ele diz isto, diz aquilo, diz aquilo outro. Claro que ele dá recados, bem entendido. É a função dele também. Mas, professor, é uma questão semiótica. Claro. Mas a questão é esta. O que ele diz, no fundo, é o que qualquer bom constitucionalista diria. E naquele caso temos a vantagem de ter um presidente que é um bom constitucionalista. Ele chama a atenção para coisas elementares, claro. Sei lá, a alternância de poder, claro, nada é eterno. A questão dos regimes políticos que hoje podem também, com uma certa volatilidade, modificarem-se facilmente, como aconteceu, aliás, em certos países, em que houve uma autêntica inversão, de certa forma, dos pressupostos de regime. Portanto, o nosso presidente faz, digamos assim, faz uns avisos que, na verdade, têm todo sentido, mas que, e tem, aliás, eu vou já à questão do conteúdo, não é? Mas tem sentido, mas que esses avisos estão dentro da sua função normal, e ele aí atira um bocado a todos os azimutos, devo dizer. Ele atira a todos os azimutos. Portanto, é uma pessoa que, como sabem, ele gosta muito de se refugiar, e bem, diga-se passagem, nas questões gerais e abstratas, nunca quer comentar casos concretos, digamos assim, quando lhe põe essas questões, e depois faz avisos globais. Ora bom, claro que neste caso ele fez um aviso importante que é este. No fundo ele dá, nestes seus discursos, ele dá pequenas lições. O que é que ele veio dizer? Veio dizer que, naturalmente, um regime político só se legitima quando satisfaz expectativas materiais e ou imateriais de uma maioria significativa da população. E é por isso que, curiosamente, de certa forma, podemos dizer que um sistema político só se legitima quando tem aquele ponto ótimo de encontro
entre os valores, a espiral descendente dos valores e a espiral ascendente dos interesses materiais. Portanto, quando eles estão, digamos, se encontram bem acima da linha d'água, claro que um sistema está legitimado. Quando não se encontram, é um problema, porque as pessoas começam a descrer, e como começam a descrer, claro, entramos também numa fase que é sempre perigosa, de irracionalidade política, porque não tínhamos dúvidas, quer dizer, vamos cá ver, isto faz parte já da história das ideias políticas desde sempre. Há sempre, nas sociedades, aquilo que eu chamo o poder da multidão. E, portanto, o que é? Quando há qualquer coisa que não satisfaz as pessoas reagem, a primeira vez, de forma emotiva, portanto, irracional, no sentido estrito da palavra, bem entendido, não estou a conotá-la com nenhum aspecto pejorativo, de forma emotiva, eu chamo irracional porque é mais rigoroso, e por isso mesmo as pessoas reagem mal nesse sentido. Como reagem bem, se for ao contrário. E como sabem, nós temos os políticos, a sociedade esquece que segrega condições estruturais para tê-los como eles são, embora a mesma sociedade passe a vida a dizer mal deles porque ela quer melhor, quer espíritos melhores do que nós somos. Não, nós temos aquilo que existe na sociedade, são aqueles que estão lá, e portanto não há muito a dizer sobre isso. Portanto, eu quero dizer com isto, portanto, que o Presidente limitou-se a chamar a atenção para questões importantes e, sobretudo, a única coisa em que eu acho que há uma mensagem aqui é o seguinte, ou melhor, é uma mensagem que tem duas linhas. Primeira linha, a ideia de que no regime democrático cabem todos. E, portanto, ninguém pode querer. A democracia é uma forma muito específica de organizar o poder sob forma política. Portanto, há canais. Quando não há canais, não há política. O que há é poder. E poder pode ser explosivo e pode matar tudo e todos. Portanto, a primeira coisa que ele disse foi isto: foi, em democracia há poder para tudo, há lugar para todos, porque há regras que a todos se impõem. Naturalmente, o segundo aviso é dirigido a quem? A quem tem neste momento a maioria absoluta no Parlamento, claro. Ele fez um aviso respeito ao Governo, que é um aviso ao Governo, não, um aviso à maioria, dizendo assim, e não se julgue que ter a maioria em democracia é poder fazer tudo. Não é poder fazer tudo. Precisamente em democracia, nunca a maioria pode fazer tudo. Senão não viveríamos em democracia. Viveríamos num sistema de multidão, ou numa anarquia, ou numa oligarquia, ou outra coisa qualquer. Portanto, acontece que eles chamam a atenção para isso. Parece-me ser as duas grandes mensagens são essas, mas são mensagens naturais. Eu acho que é competência dele e é importante que ele avise a maioria, que tem a maioria absoluta, de que na verdade tem que cumprir regras. E o sistema político fez o louvor do sistema político em que vivemos, da democracia representativa, porque ele acredita nisso e acha que todos podem conviver dentro dela em liberdade. Pronto, está bem, está correto. Mas José Concordo, aliás, Faustino, com o discurso. passo ao José Faustino para uma análise ao discurso do Presidente da República para estes alertas que deixou sobre a democracia, de lembrar que em democracia nada é eterno. Eu costumo aqui dizer, tenho dito isto muitas vezes, estes discursos solenes, por estas ocasiões, de datas e tudo isso, muito raramente dizem alguma coisa fora do normal. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa discursa bem, portanto, é um professor, é um bom orador, um bom pensador, muito inteligente, e ele faz bons discursos. E os bons discursos, normalmente, um bom discurso, para quem o ouve, é um discurso que lhe agrada. Ora, para um Presidente da República fazer um bom discurso, tem que ser um discurso que agrada a todos. Foi aquilo que aconteceu e é aquilo que acontece normalmente. Depois, há uns especialistas em semiótica, agora muitos, em que ouvem aquilo que não foi dito ou que foi dito e que se pode interpretar como nós quisermos. O que eu ouvi foi uma invocação do 5 de outubro, fazendo uma comparação entre 2022 com 1922. Isso foi o que eu ouvi. E naturalmente que era tudo diferente, porque na Primeira República nem democracia existia. Era uma espécie de democracia, era uma pré-democracia, em que as mulheres não votavam, etc. Portanto, não era o voto universal. Isso não é democracia. Portanto, por muito que custa muita certa boa gente, mas a democracia verdadeiramente já foi mais do que é, hoje é uma democracia formal, e aquilo que ele disse é talvez um sentimento que lhe assiste a ele, como a mim, como a muita gente, gostaria de ter uma democracia mais que formal. Neste momento vivemos uma democracia formal, não vivemos em nada do outro mundo.
Agora, podemos dizer que vivemos uma democracia. Na Primeira República não havia democracia nenhuma. Portanto, a comparação que ele fez foi uma coisa com a outra. E não, mais do que isso. E depois o que é que verificamos? António Costa gostou do discurso, o líder do PSD gostou do discurso, toda a gente gostou do discurso. Só acho que o Chega é que não gosta, mas esse nunca gosta. Portanto, também está certo. Portanto, o facto de ele também não gostar, dos outros gostarem, bate tudo certo, está tudo dentro dos parâmetros normais. Agora, o problema essencial, e que o Presidente da República talvez não o possa dizer, porque um dia ainda temos de discutir bem a diferença entre o Presidente da República português e o Rei de Inglaterra, que não vejo grandes diferenças com toda a franqueza, tirando o aspecto folclórico. O que digo é que o que nós vivemos em Portugal é uma democracia formal assente num Estado ditatorial, que não é democrático. O nosso Estado não é democrático. É um Estado mesquinho, desconfia dos cidadãos, não gosta dos portugueses, faz de nós imbecis, doentes mentais, de crianças, não, irresponsáveis. Isto não pode ter uma democracia sã. Não pode ter uma democracia sã. E o problema, e o erro não está só no partido maioritário do governo, que é o Partido Socialista. Está na maioria dos governos, dos partidos em Portugal. Pensam mal dos portugueses e assim que se constituem como Estado, e de certa forma eles ao estarem nas assembleias e por aí também fazem parte do Estado, têm má impressão dos portugueses. Vivemos uma democracia formal sob o jugo de um Estado orgânico totalitário. Dos discursos Mas do isso 5 de o Presidente outubro... da República não pode dizer. Tá. E, portanto, o discurso agrada a toda a gente. Do Não 5 há de outubro... carcados nenhum, não há coisa nenhuma. Do 5 de outubro, passamos para uma notícia que marcou os últimos dias. Os carros da TAP, a empresa decidiu fazer um novo contrato para a frota de automóveis da administração e direção, o que não foi bem recebido pela opinião pública e pelos sindicatos. Sobre o assunto, Marcelo disse ser necessário bom senso. A TAP decidiu recuar na decisão. Em comunicado disse compreender o sentimento da população portuguesa e referiu, no entanto, que com o novo contrato iria poupar 630 mil euros por ano. Anunciou ainda que irá analisar a política de mobilidade da empresa. Silvério Cunha, o que é que podemos dizer sobre esta decisão da empresa, de um lado e do outro, de comprar e não comprar uma nova frota automóvel? Não é um comprar, é Mas o que eu um contrato de ouvi renting. dizer é que a compra dos novos automóveis vai ser mais cara do que aquela frota que estava prevista. Não sei, eu vi isso, mas não sei se é verdade. Bom, é assim, uma empresa, claro que tem que ter esse tipo de frotas automóveis, seja como for. Agora, acontece que, claro, tem que haver prudência se a empresa não estiver em bom estado. Claro que eu compreendo que, por vezes, eu estava-me a ocorrer quando vi isto, ocorreu uma coisa totalmente diferente, devo dizer, mas tem a ver com um significado último disto, que é o seguinte. Durante muito tempo, quando havia aqueles carros de marca, digamos assim, nacional, os países que os produziam faziam questão, por exemplo, em que o Estado usasse apenas esses carros. Dou um exemplo, que é o exemplo, aliás, para mim mais flagrante, é o caso da França. A França tinha várias marcas de carro, Renault, Peugeot, Citroën, e, de facto, é verdade que os carros topo de gama na altura mais importantes eram os Citroën, os boca de sapo, não é? Aqueles velhos boca de sapo, e mesmo de Gaulle pôs todo o governo a usar bocas de sapo. E o carro do presidente era francês, não podia ser de outra nacionalidade, e era, digamos, o melhor carro dentro da linha dos carros franceses. Os outros eram demasiado utilitários, digamos assim. Ora bem, isto é para dizer o quê? Para dizer que uma empresa pode até ter uma imagem fundada numa marca de automóveis, por exemplo. Usar só uma marca de automóveis, só tem automóveis daquela marca, pronto. Naturalmente que não sei quanto é que custariam, nem sei que modelos são, também acho que deve variar, não é? Há modelos e modelos, portanto eu de automóveis não percebo nada, senão quando olho para eles assim de longe e gosto mais de uns ou menos de outro aspecto, mas, portanto, não faço a menor ideia, admito que uma empresa possa querer ter esse tipo de coisas, até pode ser importante para a imagem da empresa, também conta. Agora, o que resta saber é um bocado isto. Nós estamos num país onde as pessoas andam todas desesperadas, porque no fundo a maior parte das pessoas anda com dificuldades. E isto parece tudo um regabof para o comum dos portugueses. É um regabof, pronto. Com razão sem ela. Portanto, a questão interessante é esta, é que cria-se um facto independentemente da avaliação da questão. Porque se for verdade o que eu ouvi,
mas eu, sinceramente, nos últimos 48 horas não ouvi sempre tantas notícias assim, mas se for verdade que eu ouvi, parece que a compra dos Peugeots é mais cara do que a compra dos BMWs. Atenção, eu ouvi essa história, não sei se quem contou está a dizer a verdade, bem entendido. Mas eu acho que a questão, pois assim, a empresa, já que é uma empresa que, enfim, não é privada neste momento, no sentido de não ter nada a ter a ver com o Estado, nós pusemos lá muito dinheiro, os contribuintes, acontece que acho que a empresa deve uma explicação, e a explicação deve ter sido dada antes. Neste sentido, eu acho que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa tem toda a razão. É preciso ter bom senso antes de agir, não é depois. Depois não vale a pena, porque depois é chorar sobre o leite derramado. Portanto, para mim, o desprestígio, digamos assim, do Conselho de Administração, factual, não estou a dizer que não haja uma boa explicação para o que fez, mas factual, num país em que as fake news, em que o diz que diz, em que as pessoas falam por ouvir dizer, e nada mais, o que é o que está a acontecer agora, atualmente, não é? Quer dizer, atualmente, na verdade, toda a gente é jornalista no Twitter, não é? Toda a gente é jornalista no Facebook, e, portanto, quando isso acontece, o que é que sucede? Sucede que há uma ideia de não fiabilidade. Isso é que fez com que a empresa recuasse. Isso, ao mesmo tempo, é um tiro no pé, porque a empresa, afinal de contas, parece que, ao fazer isto, diz, bom, mas afinal de contas, tinham razão os nossos críticos. Bom, em vez de dar uma explicação, primeiro, que convencesse a opinião pública. Pronto, é um bocado isto. Agora, eu continuo a dizer, sinceramente, não sei quem é que tem razão. Sinceramente, não sei. Por ignorância mesmo minha, não sei. E como não sei quem tem razão, é claro que eu admito as duas versões. Aqueles que acham que é um regabof e aqueles que acham que não é, que têm uma racionalidade económica ao fazer o que fizeram, ou fazer o que queriam fazer, melhor dizendo. Portanto, é isto. Agora, isto também mostra um bocado, para finalizar, o que é o país. Quer dizer, as grandes empresas dizem umas coisas, depois não se explicam bem, depois a opinião pública tem uma percepção diferente da realidade, porque dizem logo todos que estão a querer roubar para aqui e para acolá. Não há respeito, a meu ver. Intrometem-se em tudo, quer dizer, as pessoas intrometem-se em tudo, acham que, sei lá, que o dono de uma empresa privada não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, quando afinal, quando se for dinheiro dele, ele pode fazer o que quiser, mas acontece que, neste caso, a empresa não é bem isso também, mas há uma espécie de mentalidade dominante e de incomunicação ou de incompetência na comunicação. E isto é que faz com que haja estas dúvidas. Eu, por exemplo, tenho dúvidas porque não sei realmente o que é que sairia melhor, o que é que seria melhor, racionalmente falando, para a TAP. José Faustino, que comentário faz esta notícia e este duplo facto? Isto é muito triste, mas eu vou ver se ainda arranjo aqui um bocadinho de ânimo para brincar com isto. Eu acho que isto é um mal de raiz. O professor Louçã é que devia administrar a TAP, como todos bem sabemos, e certamente os administradores andariam de sandálias e de calções e o mais maltrapilhos possíveis para mostrar que, de facto, a TAP está em recuperação. Salários com o mínimo nacional e por aí adiante, e mais aquilo que se verá, segundo a cartilha comunista, nestas ocasiões. Porque, na realidade, o que se pretende é destruir tudo. Portanto, esta é a verdade. Falando a sério, isto dá vontade de chorar, isto é de ir às lágrimas, isto é do mais triste que pode haver. Portugal mostra, nas mais pequenas coisas, a sua pequenez, a sua mesquinhez, a sua miséria, o seu zero, o mais degradante que pode haver. Há um ditado que eu me estava a ver se lembrava, não, a formiga que nunca chega a não sei aonde. Nunca chegaremos, não passaremos de formigas. Somos um réptil de mais pequeno que pode haver. A não ser que vamos às costas do elefante. Tristes. A TAP é um negócio de milhões, não é de tostões. O presidente da República comenta aos carros da TAP. Já alguém ouviu comentar o rei de Inglaterra os aviões da British Airways? Pensam que isso não será falado com o primeiro-ministro inglês? Enganam-se. Essas coisas são todas faladas, mas no silêncio do gabinete. Isto é do mais mesquinho, do mais vil, do mais pobre, do mais triste que se vê. Discutir os carros. Primeiro, a TAP não vai comprar carros nenhum. Essa é a primeira. Vai alugar carros em leasing, são alugados, não são comprados. Os carros nem sequer são da TAP. E isto é um ato administrativo que eu não sei qual é, não o conheço. Isto nunca devia ser discutido em lado nenhum, isto não devia ser assunto absolutamente. Só num país de mente capta e atrasados mentais é que isto é possível. Eu peço desculpa, mas não tenho outras palavras para definir uma coisa desta. Eu quero lá saber o que é que o administrador, a administradora da TAP come, que sapatos é que ela tem e em que carro é que ela anda. Mas está tudo maluco, quer dizer, enlouqueceu toda a gente. Eu tenho até familiares, conheço pessoas que têm carros de empresa e de função, em que a própria pessoa que escolhe o carro, o senhor pode escolher entre tanto e tanto para o carro, e durante 4 ou 5 anos tem
aquele carro, o contrato de leasing termina, paga o valor residual, até pode ficar com ele. E a empresa compra outro em leasing. É assim que se administram as empresas, é assim que isto é. Agora, eu vou comprar, os carros custam não sei quanto, mas quais carros custam o quê? O que se tem que saber é quanto é que é a renda dos carros e quanto é que passará a ser e quanto é que deixará de ser. Mas isto é um ato administrativo de uma empresa, ainda que pública, que infelizmente o Dr. Costa nacionalizou quando ela estava privatizada, e bem por Passos Coelho e por governo de Passos Coelho, e agora anda à pressa a querer privatizá-la. Isso é que ele deve tratar e deixe lá os carros da administração e os outros carros todos. Isso são coisas de poucas importância. Um avião custa mais que aqueles carros todos. A TAP, repito, é um negócio de milhões. Não é um negócio de tostões. E, de facto, é um negócio tão grande, que nós não sabemos administrar. Eu tenho dito isso. A TAP e as companhias de aviação não são para portugueses administrar, não temos capacidade para isso. Reparem que nas grandes empresas, os portugueses que lá estão são de nível internacional ou mesmo estrangeiro. Não temos capacidade para gerir nada acima do tamanho de um T1. O Matias uma vez dizia que temos a mentalidade de T1. Nem de T2 a gente consegue ter. Somos uns estúpidos do pior que pode haver. Discutir carros da TAP com coisas de uma gravidade tremenda que se passam na TAP, nos aeroportos, e tudo isso. Discutir os carros da TAP. Tenham vergonha. Tenham vergonha. Quem é que quer ir para a administradora da TAP? Quem é que quer? Quer dizer, as pessoas chegam a um ponto, querem fugir deste país. Tirem-me daqui que isto está tudo maluco. Então andam a ver o carro em que eu ando, com o devido respeito e sem fazer publicidade. Epá, comprem um modelo mais barato da Dacia, ou um carro assim desses mais económicos, para darem aos outros. Porquê é que o Presidente da República não anda num Megane, ou numa coisa dessas qualquer? O Costa agora anda com uns minis, vão brincar com os outros, com elétricos. Mas isto é um país que faz de conta. Isto é indigno de um país a sério, de um país da Europa, de um país que quer crescer, de um país que quer ter assento, e tem, felizmente, em vários sítios, andar a discutir os cargos do administrador da TAP. Tenham vergonha. Eu sinto-me envergonhado como português. Vocês querem saber se são BMW, se são Mercedes? Dos carros da TAP... Até é uma vergonha. Eu até digo já ficou mais, claro, José Faustino. É uma vergonha. Essa tua indignação. É uma vergonha. Se calhar, até querem que o Marcelo e o Costa, que ande Mini, que os Minis também já são carros de luxo, quer dizer, já não se percebe onde é que isto acaba e começa. Os Minis já não são Minis. Eu tenho aqui dois carros velhos, vendo por bom preço, mas já estamos para os administradores das empresas que eles quiserem, pá. Tenham juízo. Temos de avançar nos temas. Vamos falar agora das eleições no Brasil. Passamos para a página internacional no programa de hoje. Eleições no Brasil, com Lula a conseguir 48,4% dos votos, Bolsonaro 43,2%, vão à segunda volta. E os dois somaram mais de 90% dos votos. Ou seja, temos verdadeiramente uma bipolarização profunda que aconteceu já na primeira volta destas eleições presidenciais, mas simultaneamente correram outros atos eleitorais nestas eleições brasileiras. Silvério Cunha, um comentário ao que aconteceu e perspectivas também para a eleição que irá acontecer na segunda volta, portanto, no final do mês de outubro. Exato, dia 30, salvo erro. Ora bem, lá por causa do Brasil é que eu me lembrei do ditado que eu não me lembrava, que é da origem brasileira, que a lagartixa jamais chegará a jacaré. Exatamente. Ora bom, o que se passa no Brasil foi o seguinte, votou aliás 91%, os dois candidatos somam 21%, houve muito, o que a gente se espantou foi com a história de não se acertar, as sondagens não acertarem. E por acaso eu acompanhei um bocadinho as eleições brasileiras e uns dias antes andei a ver nos jornais brasileiros quais eram as sondagens. Por acaso eu acho que é um erro da opinião pública. As sondagens aproximaram-se muito bem da realidade. O que acontece, e conta muito quando se estão em causa uma data de milhões, é verdade que não sei se é uma enormidade. O Brasil tem neste momento um eleitorado que no total é cerca de 156 milhões de eleitores, que é uma loucura completa, não é? E portanto para nós, portugueses pelo menos, e acontece que no Brasil o que estava em causa aqui era o voto dos indecisos, em que havia uma grande percentagem de indecisos, mas digamos as tendências eram mais ou menos estas. Eu creio é que há aqui um engano da parte quer de Bolsonaro, quer de Lula. Havia uma confiança muito grande, porque eles sabiam à partida que tinham núcleos muito fortes e sabiam que a bipolarização poderia dar resultado.
E curiosamente eu verifiquei uma coisa curiosa e ao mesmo tempo estranha. Por um lado, achei que Bolsonaro, que desconfiava de tudo e todos, passou a confiar nos métodos, nas urnas, tudo eletrónicas, etc., o que é uma coisa que surpreendente, pelo menos, mas eu acho que aconteceu aquilo que iria acontecer, nenhum teria a maioria absoluta à primeira volta, como é natural, por uma razão, porque de facto o país está dividido ao meio. Aqueles dois candidatos ficaram em terceiro e quarto, portanto a Tebet e, e o Ciro Gomes, que são candidatos que têm um certo currículo político, deve dizer. Ciro Gomes, aliás, teve 8% nas eleições de 18, 8%, agora baixou para 3, tal. Acontece que esses candidatos têm experiência política. Ciro Gomes já foi governador de Estado e, portanto, é uma pessoa que é importante a esse nível. Portanto, a nível de presidentes, devo dizer que acho que o que aconteceu é aquilo que se esperava. Portanto, nada tem de especial. Quanto aos governadores de Estado, é importante porque, e claro, e mostrou uma coisa, mostrou que quer os apoiantes de Bolsonaro, quer os de Lula, estão enraizados no terreno, portanto, estão no terreno. O Brasil está numa situação que é difícil saber, do ponto de vista, ganhe quem ganhar. A situação, aliás, não vai ser a melhor para quem ganhar, porque há uma crise que se está a aprofundar. Lula, se ganhar, não vai poder fazer os brilharetes que fez no princípio, nos seus mandatos, em 2003. Bolsonaro provavelmente vai ter mais dificuldades também. Portanto, a situação no Brasil não está a melhorar, está a piorar. Esteve razoável agora, ultimamente, mas eu vi projeções que foram feitas enfim, pela imprensa séria brasileira, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, por exemplo, que consultaram economistas sérios e eles dizem que a situação vai piorar e não vai ser boa para nenhum dos candidatos vencedores. Mas também há uma coisa que é verdade e é importante dizer. O Brasil é um continente. O Brasil sozinho é um continente. O Brasil é quase, é mais do dobro da União Europeia, em área. Tem 250 milhões de habitantes neste momento. E portanto o que acontece? O Brasil é um país que só pode ser governado. Uma vez um professor brasileiro que eu conheço bem e que é um especialista nestas coisas, disse-me assim, o Brasil só é governável a partir dos Estados. O Estado Federal em si mesmo não consegue governar tudo. E é uma Constituição complexa, tem uma Constituição complexa a nível de federação. Há federações mais simples e outras mais complicadas. O Brasil é complicado porque tem uma tradição complicada ali. É bom esquecer uma coisa que toda a gente esquece porque parece que ocorreu há muito tempo, mas o Brasil teve muitas forças centrífugas. Por exemplo, os gaúchos, no Brasil fala-se muito na política de café com leite, ou seja, os políticos que dominam são de São Paulo e de Minas Gerais e fazem uma coligação. Por exemplo, o Rio Grande do Sul sempre se manifestou contra. É bom lembrar que nos anos 30 do século XIX houve uma guerra civil em que o Rio Grande do Sul, que é maior que Portugal, Espanha e França juntos, que se quis tornar-se um Estado independente. Portanto, o Brasil também tem algo, é a partir dos Estados que se pode resolver a questão. E os Estados, obviamente, nos ganhou Lula, noutros ganhou os partidários de Bolsonaro, e acontece isto. O Lula, vamos ser claros, o Lula não é um homem de esquerda, ao contrário que julgam. O Lula tem como seu vice-presidente uma pessoa que é de um partido que é o equivalente ao nosso PSD. É o vice-presidente dele, o Alckmin. O Lula é um homem que governou na base do centro-esquerda. Portanto, o Lula não tem nada de especial. E mais, fez coligações a nível depois estadual com partidos à direita. Mas à direita mesmo. Portanto, o Lula, aliás, é muito pragmático, não se importará nada a se ganhar, de fazer inclusivamente, incluir deputados que são de partidos à direita, porque há muitos partidos, ao contrário que se julga, e depois há muitos deputados independentes, aquilo é uma loucura completa. Para terem ideia, bastará dizer isto, é que o número de deputados é tão grande, a dispersão é tão grande, que há deputados eleitos com, por exemplo, 600 mil votos, o que no Brasil, aliás, é pouco para cada Estado, excetuando 1 ou 2, há deputados eleitos com 50 mil e há deputados eleitos com 3 mil votos, que é uma coisa, aliás, ridícula. Portanto, acontece que isso é assim, faz parte da estrutura eleitoral brasileira. Portanto, o Brasil tem aquilo que eu chamo um problema de fundo, que é este, é que o candidato que ganhar tem que enfrentar uma data de outros poderes estaduais, nomeadamente, e tem que se entender com eles de para onde der. E Lula também, Lula pensa isso também com toda digamos, a franqueza e toda a estratégia. E eles andam agora, neste momento, a fazer uma coisa que é ainda mais pantanosa, que é Lula anda à procura dos grandes agrários, para eles o apoiarem. E Bolsonaro anda à procura também dos mais pobres do Nordeste, que é para eles o apoiarem, o que é uma coisa muito interessante, porque é um bocado inverter tudo, prometendo 1001 coisas, portanto, prometendo o quê? Que depois os apoiarão nos estados em que eles estão, apoiarão os parlamentares estaduais, apoiarão os governadores
dos Estados, e, portanto, há aqui uma atitude que se notou, aliás, que vai ser neste ponto da campanha vai ser muito, muito diferente, porque Bolsonaro, por exemplo, moderou-se muito, Lula moderou-se ainda mais, portanto, o Brasil é um país complexo e, a meu ver, quem ganhar, perdão, na verdade não ganhou. Porquê? Hum, Porque com um país dividido ao meio, ninguém ganha. Ninguém ganha. Vai haver uma data de forças de bloqueio a todos os níveis para aquele candidato que ganhar. Há uma coisa que é certa e que é importante em termos até de ciência política, é muito interessante e muito uhum. importante do ponto Para de vista passar da então ao visão. José Faustino, sim, para É que concluir. está a aparecer um novo tipo de direita, como o caso de Bolsonaro, que é um tipo de direita diferente. E que, efetivamente, trouxe à superfície coisas que se julgava que estariam, digamos assim, ultrapassadas pela sociedade tecnológica, que é os sentimentos de identidade, que é costumes de ordem vária. No Brasil são mais de ordem sociológica, histórica, nos outros países têm uma estrutura mais avançada, digamos assim, em cidades mais desenvolvidas, mas isso é o que está a acontecer. E, portanto, a meu ver, eu diria assim, ninguém ganhou. E quem ganhar vai ter uma conjuntura pior, e vai ter que fazer muitas cedências a outras pessoas. Por fim, a outros setores. Por fim, quero dizer o seguinte, esta bipolarização teve um grande defeito, a meu ver, é que aquilo que depreciativamente no Brasil se chama o centrão foi pulverizado. Isso é um erro. Os partidos liberais e centristas terem sido pulverizados é um erro por uma razão, porque quando um país está muito polarizado, um país daquele tamanho, é evidente que era importante haver forças estabilizadoras que no jogo de poderes e balanças e contrabalanças, poderes e contrapoderes, estabilizassem um bocado o sistema. E a meu ver, o aspecto negativo das eleições brasileiras, para mim, é esse. Portanto, a meu ver, não há vencedores, e a meu ver, quem ganhar vai ter muitas dificuldades, e não é, portanto, um vencedor à partida, porque vai ter muitas dificuldades no governo concreto do Brasil, que é um governo federal, os Estados, essas coisas todas. José Faustino, temos aqui um país partido ao meio, como o Silvério Cunha sintetizou, se calhar é a forma mais fácil Sim, claro. de resumir o que aconteceu. É uma tristeza. Um país grande, como aqui foi dito, um país que é um continente, quase, é um país com um tamanho Já Faustino, extraordinário. posso dar só um dado para os ouvintes? O Hum, Brasil tem 8,5 milhões de quilómetros quadrados. sim. A China tem 9,3, os Estados Unidos têm 9,7. Só para dizer que a União Europeia tem 3,3 qualquer coisa. Portanto, o Brasil é mais do dobro da União Europeia. Só o Brasil. O Brasil é um país enorme e um Estado federado e que merecia, os brasileiros mereciam ter um país com a dimensão daquilo que realmente são. Houve uma altura que se disse que eram os BRIC, eu tenho dúvidas que está nos BRICS, isso nos BRICS hoje está ultrapassado. É um país de muito diferenças entre os mais ricos e os mais pobres, um país desequilibrado, um país de uma democracia formal muito fraca, muito pior que a nossa, infelizmente, e onde se apresentam eleições para uma pessoa como eu, ou qualquer um de nós, longe dali, que não conhece bem a situação, verificamos uma disputa entre um país dividido completamente ao meio, entre duas quadrilhas, digamos assim, e que os principais candidatos são dois quadrilheiros, em que não se discute política e ofendem-se, tanto o ex-presidiário, o outro mentiroso, o ladrão, é este nível que a coisa está. E depois, ao contrário do que ainda se supunha, e às vezes as pessoas confundem, até os analistas, e até as sondagens e tudo, os desejos com a realidade. Era bom de ver, eu não sou grande especialista nisso, mas sabia, e dissemos aqui, não dissemos que não falámos, mas era previsível que ninguém ganhava a primeira volta. Depois é como a conversa da abdicação do Ricardo III, é a mesma coisa. E aí a primeira volta, a primeira ronda, não havia volta nenhuma, a primeira era evidente que não. 48, 43, uma diferença de 5 pontos. Não era como dizem, aquilo está completamente dividido ao meio. Aquilo está mais a pender para o lado de Lula, é verdade. Mas, infelizmente, os brasileiros, nem de perto nem de longe, vão votar com a cabeça, nem com o coração, nem com a razão, nem com coisa nenhuma. Vão votar com a luta. Portanto, eles não vão votar em luta, em Lula.
vão votar contra Bolsonaro. Uma metade vota contra Bolsonaro e outra metade vota contra Lula. Portanto, não há ninguém a votar em ninguém. É a votar contra. Agora, ganha o que tiver menos pessoas contra. Portanto, esta é que é a situação. E voto ganha quem ganha. negativo. Exatamente. E ganha quem ganhar é um não presidente, é um não líder, é um quadrilheiro, não é? Que está ao serviço dos anti-quadrilheiros do outro lado. Portanto, com certeza, fazendo o ponto, isto alegadamente, eu não sei, porque não sei, é tudo alegadamente, porque as acusações existem e tudo isso. E não sei se são verdadeiras, não são, sei que Lula esteve na prisão, não foi libado das acusações, mas também não foi condenado. É tudo muito confuso. Bolsonaro também não esteve preso, mas também é acusado disto, daquilo e daquilo outro. Não sei nada disso. O que sei é que é de uma qualidade mínima aquelas candidaturas. E, portanto, há pouco mais do que dizer do que isto. Coitado dos brasileiros, coitado do Brasil. Que pena um país nosso irmão ver aquilo naquele estado. E por isso é que eu até acho, por isso e por outros motivos, mas isso também, porque os brasileiros, como os portugueses, portanto, o governo de Costa e outros mais em Portugal, e com estas coisas dos carros da TAP e outras coisas mais, levam as nossas gerações, aqueles que o professor Silvério Cunha e os outros colegas dele não formaram nas universidades, a fugir daqui o mais rapidamente possível. Portanto, que eles fogem com a velocidade toda que têm nos pés, porque aqui é que eles não estão bem. E os brasileiros, coitados, estão no mesmo. Simplesmente os brasileiros são muitos mais e também têm um mundo maior para onde fugir. Mas alguns vêm para Portugal e eu acho que nós temos o dever de nos acolher. Como queremos que os outros estrangeiros, os outros países acolham os nossos netos e filhos, eu acho que nós devemos acolher, como queremos que os nossos sejam acolhidos, devemos acolher os brasileiros. Porque os brasileiros, como os portugueses, cada um a seu nível, cada um com a sua geometria, com a sua localização, são dignos de dó neste momento. Apesar de tudo, nós não estamos num país pequeno, que os brasileiros até gozam com os portugueses, não é, de brincadeira, afinal, porque estamos na Europa, estamos no euro, já disse isso há bocado, estamos muito melhor que os brasileiros. Como é que isto é possível? Como é que é possível num pequeno país da Europa, que só não está na miséria porque está na Europa, um país mínimo, onde não é capaz de nada, onde não é capaz de passar de lagartixas, onde anda a discutir os carros da empresa de aviação, os carros, andamos nisto, conseguimos viver melhor, com mais tranquilidade, com mais equilíbrio e, sobretudo, com mais formalismo democrático do que no Brasil. Porque, apesar de tudo, Costa tem muitos defeitos, mas felizmente não é nenhum quadrilheiro. Vamos ao último tema do programa de hoje. O presidente dos Estados Unidos disse ontem que a ameaça russa de utilizar armas nucleares no conflito da Ucrânia coloca o mundo em risco de um apocalipse. Disse também que este é o momento mais alto desde a crise dos mísseis cubanos, no auge da Guerra Fria. Como é que estamos de evolução do conflito entre a reconquista ucraniana e a humilhação do exército russo, ou a reação russa e a resistência ucraniana? Silvério Cunha. Pois, eu quero que lhe diga, digamos assim, diferenças que há agora relativamente nos últimos desenvolvimentos, a diferença que há. Eu noto uma coisa que me deixa de espantar um bocado ao mesmo tempo. Os russos estão a apanhar, digamos assim, em grande, se assim se pode dizer. Mas, curiosamente, Putin funciona, parece que num mundo à parte. Por exemplo, já decretou, já ratificou ele mesmo, ele é que ratifica até, né, já é Duma, ele ratifica os tratados de anexação, promoveu lá coronel não sei quantos, o checheno, coronel-general, talvez haja um reagrupamento de forças dentro, digamos assim, do círculo de Putin, e acontece que essa é uma das questões muito importantes para se perceber até onde é que se vai, mas eu julgo com toda a franqueza que, digamos assim, Putin, só num ato de muita irracionalidade, é que iria para uma guerra nuclear, por uma razão, porque eu acho que ele aí também percebe que abriria uma caixa de Pandora
que se ia fechar com terríveis reveses para ele. A não ser que ele tenha uma ideia quase suicida. Ele fez ontem 70 anos, ao que parece, ontem. Ele teria, portanto, uma autêntica pulsão quase suicida, tanática, se fosse por aí. Portanto, eu julgo que a situação, digamos assim, não é que eu seja otimista, mas acho que a situação vai eternizar-se um bocado naquela guerra que já nos habituámos, em que os russos vão escaqueirando coisas sucessivamente, vão provocando aquilo que é uma permanente, digamos assim, um permanente desgaste do adversário, perdendo, no entanto, batalhas, mas isso tem algum efeito. Claro que também está para mim fora de questão, neste momento, tal como as coisas estão, está fora de questão uma batalha decisiva entre as duas partes. Portanto, nós vamos ter a tal guerra híbrida de que se fala, e de que aliás já Faustino falou no último programa. E essa guerra híbrida tem uma característica que vai ser desgastante, em parte é uma parte de desgaste, de realmente estar ali a moer, pica-miolos, se me permitem a expressão, não é? Portanto, vai ser um bocado isso. E se assim for, evidentemente que já não é bem, ganha quem, não é quem resistir, não é quem avançar mais, é quem resistir melhor. E eu já pensei que nos últimos tempos, estes últimos dias, haja ali um reagrupamento, Putin dê de barato já que perdeu algumas coisas, não sai das outras, e com isso faz com que haja ali uma certa guerra de posições que não acaba. Estamos numa guerra parece que antiga, não é? E portanto, só acabará se houver de facto algo nuclear e coisas do género. Mas eu julgo que a coisa será assim. Agora, não caem bem. Houve coisas que, só para terminar, lembrar que a questão do Nord Stream, tem havido umas escorregadelas. Por exemplo, da parte americana, houve ali umas escorregadelas quando, por exemplo, os americanos disseram que era fulcral e tinha sido até bom. Isso foi dito por alguns diplomatas americanos com posições importantes, que o Nord Stream tivesse sido destruído. Isso é mau por uma razão, porque não se sabe ainda quem destruiu, não é? Porque agora correm as mais variadas e desvairadas versões. E isso cria ressentimentos em toda a gente. Os alemães, no íntimo, andam furiosos com todos, não é? E acontece que, de facto, a situação é um bocado esta. Portanto, parece-me que há aqui uma espécie de... Mas aos alemães também lhes convém que aquilo tenha acontecido. Podiam ter sido eles, pela mesma ordem de razão. Podiam, mas eu não acredito nisso, sabe? Não acredito, francamente não acredito nisso. Isso Não agora, acredito, a por acaso não gente acredito. não pode, isto Não é uma acredito por questão uma de razão, fé, não sabe? é? Os alemães, é que os alemães têm a esperança de voltar a ter o gás russo, na minha opinião, por razões económicas e de expansão económica. Os alemães Todos, querem a prazo ter todos temos. todos temos, mas há uma coisa que Até é nós curiosa. que Sim, consumimos pouco, queremos consumir sim, mas há mais. uma coisa curiosa. Eu há dias assisti a um debate num canal estrangeiro sobre a questão, onde estavam diplomatas, generais, e acontece que todos eles tinham uma questão simples, que é esta. É que eles no fim diziam assim, bem, haverá sempre um momento em que se vai negociar. É quando não houver a expectativa de se ganhar no imediato. Neste momento, Putin provavelmente já negociaria com o que tem, claro, na base do que tem, se Zelensky não estivesse tão animado pelas vitórias que tem tido. Portanto, enquanto as duas partes não se convencerem de que avançar mais custa muito ou é impossível, não haverá negociações. E esses diplomatas diziam assim uma coisa curiosa, diziam assim, a verdade é esta, é que depois de tudo isto a Ucrânia continuará e a Rússia também, e portanto vai ter que haver uma negociação qualquer. Ora bem, e eu faço uma previsão que é esta, se a negociação partir do Donbass como um dado que é adquirido, se isso acontecer, como no fundo desde 2014 tem acontecido, é, para quem avançou mais na guerra, uma derrota. E nós arriscamos a ter, da parte do Zelensky, um sentimento de vitória que é desproporcionado face à estrutura das relações de forças. Não há conjuntura, mas há estrutura. E por isso, para terminar, Zelensky cometeu, a meu ver, um erro tático, não está aqui a questão de ser um erro, ele ter razão ou não ter razão, quando ele, por exemplo, há dias disse que era necessário um ataque preventivo à Rússia. Ora bem, dizer isto, que é algo proibido pelo direito internacional, é um erro da vítima. A vítima, ao dizer isso, está a apelar a quê? A poderes superiores que façam qualquer coisa que, na verdade, então, Putin pode fazer também, digamos assim, porque a partir deste momento vale tudo, vai valer tudo, desde arrancar olhos até tornar os coelhos radioativos. Portanto, em suma, eu acho que a situação caminha para o pior, porque este tipo de guerra híbrida é muito mau, porque vai manter-se, vai desgastar e vai nos atacar a todos, digamos assim, na Europa. E depois a verdade é esta, como já aqui foi dito, já Faustino já falou disso, eu também. A opinião pública europeia vai aguentar, até agora tem aguentado, mas vai aguentar até ao fim
uma data digamos assim, como é que é dizer, uma data De restrições à restrições, vida, sim. quando, afinal de contas, o que é que pensam agora muita gente? Diz assim, então em 2014 não tinham chegado a um acordo, porque é que não cumpriram o acordo? E então aí as duas partes acusam-se, e aí de facto verificou-se que nem os ucranianos nem os russos estavam interessados no acordo. Portanto, porque é que não cumpriram o acordo? E a culpa começa a ser a culpa também de todos aqueles até que são nossos aliados. Então acontece que isso pode inverter as opiniões públicas. Passo, Eu receio sim, muito que isso continue a acontecer e não se chega a lado nenhum com isto. A lado para, nenhum. para E, terminar, e como já disse, para terminar, a grande tragédia vai ser sempre sobre o povo ucraniano, bem entendido, que é uma grande tragédia. Mas pronto. para terminar o programa, passo a opinião para o José Faustino, esta alerta de Joe Biden e a situação do conflito na Ucrânia neste momento. Vamos lá ver. Eu para mim, tenho uma posição mais belicista porque não posso ter outra. Vamos ver. A Rússia não pode ganhar a guerra. E ganhar a guerra tem que sair da Ucrânia, incluindo. O Donbass. Não. Uma península cá de baixo, que agora não me A lembro. A Crimeia. Crimeia, A Crimeia. Tem que sair de todo lado. É a única forma, com Putin ou sem Putin, de preferência sem Putin, é a única forma de parar o problema, é dizer, vocês não avançam mais lado nenhum, e não sei até se não temos que ir para a Chechênia e para outros lados, tudo para trás, andar tudo para trás. O Sr. Putin e a Rússia e a União Soviética têm que ser postos no sítio onde estão, onde pertencem. Quiçá dividir a Rússia, como já foi dito em várias coisas, para acabar com o problema. Porque foi assim que aconteceu à Alemanha. A Alemanha foi dividida em 4 partes. Já nos esquecemos. Depois os aliados entenderam-se e fizeram uma só parte. Mas os russos não se esqueceram. Mantiveram a parte. Até Berlim, que estava lá na parte deles, foi dividido ao meio. E aquilo era a sério. Portanto, a Rússia pode muito bem ser dividida. Não tem problema nenhum, não nem vem mal nenhum ao mundo. Portanto, não é diferente dos outros. E aquele regime que ele está, só perdendo é que, como diz o povo, e bem, galinha, cadela que se avesa a pintos, só morta é que perde essa mania. Dito em bom português mais correto, cadela que se habitua a matar cão, ou cadela ou cão que se habitua a matar pinto, só morta é que perde esse hábito. Portanto, não há hipótese de imaginar o animal matar os outros. E, portanto, o mesmo aqui se passa com Putin, o mesmo se passou com Hitler, Mussolini, etc. Especialmente com Hitler, que é a alma que eu acho que se pode comparar mais a Putin. O presidente Biden faz bem em prevenir. Bom, estas ameaças podem criar um apocalipse. O que é que ele quer dizer? Ele ameaça e nós respondemos. Ora, vamos lá ver. Putin não vai enviar mísseis geoestratégicos, que até intercontinentais. Eu tenho dúvidas se eles trabalharão ou não. Uns trabalharão e outros não trabalharão, logo se verá. Mas eu acho que ele não vai utilizar, isso é conversa. E no caso de os usar os mísseis táticos, quer dizer, atirar ogivas nucleares, como ontem foi dito aí por um general especialista militar, um oficial especialista, a arma nuclear pode ser disparada por um obus de artilharia, por aquilo que chamamos um canhão. Pode ser disparado de um drone, pode ser disparado de um avião, pode ser disparado de um míssil. No submarino? No submarino, tudo a ogiva é que tem importância. A ogiva nuclear mete-se na ponta da munição e é aquilo que dispara. Portanto, vamos ver. Portanto, eles podem, com um canhão, um obus de artilharia, disparar uma ogiva nuclear mais pequena, com mais potência, com menos potência. E também armando em leitor, fazendo uso da semiótica, o que Biden quer dizer é que, se ele utilizar este tipo de armas, nós temos legitimidade para usar proporcionalmente as mesmas armas para responder. Nós ou a Ucrânia. E Zelensky, eu aí não concordo com o professor Silvério Cunha, não cometeu erro nenhum. Tem que haver um ataque preventivo, como o Putin contra a Rússia, que não quer dizer que seja a Moscovo. Pode ser à Crimeia, porque ele diz que a Crimeia já é dele, portanto pode ser à Crimeia, como ele é capaz de atirar para Kiev. Portanto, se ele atirar a Kiev, tem que entrar outro nuclear na Crimeia. Não tenho dúvidas nenhuma, tem que ser assim. Portanto, a Ucrânia tem que ser apetrechada com ogivas nucleares. Se a coisa chegar a isso, tem que estar preparado. E certamente está. Portanto, isto não pode ser de outra forma.
E conversações, não é possível haver conversações. Ninguém quer conversações. Portanto, o movimento, quer dizer, o que é que o senhor Putin fez? O Putin ainda está convencido na fraqueza dos aliados da Europa e disso tudo, e que a gente vamos nos todos dividir. Mas não vamos. As pessoas aqui em Portugal, por exemplo, continuam a pagar gasolina mais cara, estão a pagar caro, protestam, mas dizem, Chico, vá mais 2 minis. E continuam nas minis e tudo bem, andam bem desporto, que eu vejo-os aí, conheço, eu lido com o povo. O povo anda bem desporto. E glória à Ucrânia, anda tudo virado com a Ucrânia. E graças a Deus, para todos nós, a Ucrânia está a ganhar, está a bater no russo, estamos todos contentes. O gás está mais caro. Viva a Ucrânia, mas já roubaram mais, já conquistaram mais uma cidade, já reconquistaram mais uma cidade. Portanto, e toda a gente vai perceber, quando chegar o inverno, que se calhar a ofensiva não é tão rápida. Agora, imaginemos que perante o inverno está tudo mais ou menos um bocadinho parado e que o senhor Putin se lembra de enviar um canhão, uma coisa qualquer, disparar uma coisa pequenina, tipo Hiroshima, não é? Mata logo 50 ou 100 mil pessoas para um sítio daqueles. Então o que é que se vai fazer? Negociar com ele? Não. Tem que apanhar com coisa igual ou semelhante na Crimeia, pelo menos. Pelo menos. Na minha modesta opinião, devia ser no próprio território russo. De preferência a Moscovo. Se o ataque fosse a Kiev, tem que ser a Moscovo, que é para ficarmos igual. Porque ninguém se convença, quer dizer, hoje em dia, eu dizer isto, há pessoas assim... Que temos de terminar então? Ou qualquer outra coisa. Mas com a história passada, com quase quantos anos já, ainda não chegou a 100, mas se olharmos para a Segunda Guerra Mundial e para Hitler, hoje percebemos tudo isso. Isto que eu estou a dizer, se nós pensarmos para trás, na Segunda Guerra Mundial, com Hitler, que ainda não tinha armas nucleares, não é? Toda aquela loucura em que aquele chegou, que acabou a suicidar-se, verifiquem que tudo é possível. Tudo é possível. A Alemanha ficou destruída, Berlim ficou destruída, tudo ficou destruído. Portanto, ele só parou quando se matou. E mesmo assim não se rendeu. E, portanto, estamos perante um bicho da mesma qualidade. Isto não vale a pena iludir-nos com isto. E estar à espera. Imaginemos, deixa-me, Matias, só mais um minuto. Temos mesmo de terminar. Sim, é só dizer isto. Imagine-se que os ucranianos caíam e os ocidentais caíam na asneira de ir negociar com o Sr. Putin, aceitando as áreas que ele neste momento ocupa, Crimeia e todas essas que ele ocupa. Isto é um certificado que ele pode ocupar coisas aos outros. É uma validação como foi em 2014. Continua a ser uma validação. Não pode haver validação, tem que haver um recuo. Se eu sair daqui para fora, isto não é seu. Nem cá referendos, nem meio referendo. Daqui para fora. Isto não é a União Soviética. Isto é a Ucrânia. Isto é a Crimeia. Isto é isto é aquilo. Se eu não invado coisa nenhuma. E tenho sorte em não invadirmos assim. Portanto, isto é que tem que ser. Não há outro tipo de situação aqui. E se a situação for outra, infelizmente estamos todos perdidos, perdemos a guerra e estamos na mão de Putin. Isto até já o presidente chinês percebeu. É assim que chegamos ao final desta revista da semana. O encontro com José Faustino e Silvério Cunha está marcado para de hoje, 8 dias, novamente aqui na Diana. Pode escutar o programa sempre à sexta-feira às 18, sábado às 14 e sempre que quiser na página dianafm.com. Boa tarde e bom fim de semana. Boa tarde.